Olá, meus queridos estudantes, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos na nossa pegada de ensinar para você os conceitos fundamentais de química para que você possa se dar bem aí nos seus propósitos de vida, ok? A aula de hoje é sobre classificação das reações inorgânicas. Preste atenção, classificação das reações inorgânicas. Não vou ensinar para você como fazer uma reação inorgânica, principalmente as de simples troca de dupla troca, que precisam de algumas características. Eu vou apenas ensinar você a classificar, olhar para a equação e dizer que tipo de reação você tem, ok? Nós dividiremos as reações em 4 grupos, ok? Esses 4 grupos serão síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento, dupla troca ou metátese, ok? Então, vamos usar elas para a gente ter um apanhado geral sobre como classificar as reações. Então, a primeira reação é chamada de reação de síntese, de composição ou de adição. Como é que eu sei que uma reação é de síntese ou de adição? Quando eu tenho 2 ou mais reagentes antes da seta, lado esquerdo da seta, eu tenho 2 ou mais substâncias. E eu sei que eu tenho 2 ou mais substâncias por causa de um sinal de mais. Então, entre uma substância e outra aparece um sinal de soma, né, de adição, e eu vou ter apenas um produto, ok? Então, do lado do produto, eu terei apenas uma substância, não terei o sinal de mais, não terei a soma. A síntese pode ser total se as substâncias dos reagentes forem substâncias simples, formadas por um único elemento químico. Por exemplo, síntese da amônia. Síntese da amônia é a síntese total. Usa nitrogênio gasoso, substância simples, hidrogênio gasoso, substância simples, para gerar uma substância composta que é a amônia. Aí, professor, tem 2 aqui, tem 2, mas é o número de moléculas, o número de mols. Não é a quantidade de substâncias. Substância só tem amônia. Então, 2 ou mais substâncias do reagente, um produto apenas. Eu tenho, por exemplo, formação da água. Hidrogênio mais oxigênio forma água. 2 substâncias simples gerando uma substância composta. Síntese total. Formação do etanol, do álcool etílico. Partir de hidrogênio, de carbono e de oxigênio para formar etanol. Reação de síntese total. Mas a síntese pode ser uma síntese parcial, quando eu tiver substâncias compostas no reagente. Por exemplo, CO2 mais água formando H2CO3, SO2 mais O2 formando SO3, N glicoses formando um amido. N moléculas de glicose formando uma molécula de amido. Isso é uma síntese parcial, ok? Beleza? Vamos para a próxima. Próximo tipo de reação, reação de análise ou decomposição, é o oposto da síntese. É a reação oposta à reação de síntese. Então, eu vou ter uma substância no reagente, apenas uma substância antes da seta, e eu vou ter 2 ou mais produtos, 2 ou mais substâncias depois da seta. Lembrando que eu sei que eu tenho 2 ou mais substâncias, porque vai ter um sinal de mais entre elas. Assim como ocorreu na reação de síntese, eu tenho uma análise que pode ser uma análise total, quando os produtos forem substâncias simples. Ok? Tipo, água líquida na presença de corrente elétrica produz H2,5O2. A partir de uma substância única aqui, gerei 2 produtos simples. Reação de análise total. Usei corrente elétrica, processo de quebra de lise por corrente elétrica, eletrólise. Ok? O brometo de prata na presença de luz forma prata e bromo. A partir de uma substância composta, gerei 2 substâncias simples. Um reagente formando 2 produtos, análise. Como os produtos são substâncias simples, análise total. Ocorrendo na presença de luz, luz é foto, lise é quebra, fotólise. Fotólise da GBR, ok? Pode ser uma análise parcial, por exemplo, carbonato de cálcio formando óxido de cálcio, que é uma substância composta, e gás carbônico, que é outra substância composta. Se eu tiver uma substância composta no produto, a análise já é
parcial. Não precisa ser todas, tá? Uma já é parcial, porque daria para analisá-la de novo, daria para quebrar ela novamente. O carbonato de cálcio, calcário na presença de calor, forma óxido de cálcio e gás carbônico. Calor é representado por um delta, assim, ó. Ok? Calor, fogo, fogo, piro, quebra, lise, eu terei uma pirólise, quebra pelo calor, ok? Uma proteína gerando N aminoácidos, um reagente gerando N produtos compostos, uma análise parcial, ok? Agora vamos para a reação de simples troca ou deslocamento. Lembrando que eu terei um vídeo só para explicar quando ocorre e como ocorre uma reação de simples troca ou deslocamento. Esse vídeo aqui é só para você identificar que a reação é de simples troca. Como é que eu identifico? Porque eu vou ter uma substância composta, formada por mais de um elemento, uma substância simples, formada de um elemento só. Do lado do produto, o que era simples passa a fazer parte do composto, o que era composto passa a ser simples. Então eu vou ter uma simples e uma composta, uma simples e uma composta. Por exemplo, sulfato de cobre mais zinco, formando sulfato de zinco mais cobre. Aqui quem está sozinho é o zinco. Aqui o zinco passa a fazer parte do composto. Ele é substância simples desse lado, substância composta desse lado. O cobre está no composto, agora está simples. Então, reação de simples troca. Uma substância composta, uma substância simples. Ferro mais ácido clorídrico, formando cloreto de ferro 3 hidrogênio. O ferro é substância simples, o HCl é substância composta. O ferro, que era simples de um lado, passou a ser composto do outro. E o hidrogênio, que fazia parte do composto, agora é substância simples. Beleza? Tranquilo, né? O iodeto de sódio reage com o cloro, forma cloreto de sódio e iodo. O cloro está como simples desse lado e composto desse lado. O iodo está no composto e está simples. Reação de simples troca. Ok? Terminando, eu terei reação de dupla troca ou metátese. Uma reação de dupla troca ou metátese é uma reação entre duas substâncias compostas que trocam partes entre si. Então eu tenho o AB, onde o A é positivo e o B é negativo, e o CD, onde o C é positivo e o D é negativo. Aí eles vão trocar. O positivo de um, o C, vai se ligar ao negativo do outro, o B, formar CB. O positivo do outro, o A, vai se ligar ao negativo do 1, o D. Então o A vai se ligar ao D. Então eu vou ter ácido mais base formando sal mais água, duas substâncias compostas reagindo entre si, cianeto de cálcio mais ácido bromídrico, formando bromide de cálcio e ácido cianídrico, ácido mais sal, reação de dupla troca. Eu vou ter a nitrato de prata mais cloreto de sódio, formando nitrato de sódio e cloreto de prata, reação entre dois sais, duas substâncias compostas que trocam partes entre si, ó, o sódio veio para o nitrato e o prata veio para o cloreto. Isso é uma reação de dupla troca. Espero que tenha ficado claro para você. Na sequência virão vídeos sobre como identificar uma reação de simples troca ou de dupla troca. Bons estudos para você e conte sempre comigo.